Jornalista careca crava a permanência do Ceará na Série A. O vídeo é esse. Jornalista... Eu acho que o importante não é dizer assim, o Jussier falou que o Pô Fernandes... Não. Como é que a gente trabalha anti-zica em cima do vídeo do Jussier? Jornalista careca. É isso. Que é engraçado. É isso. É isso. Então vamos trabalhar com algo que quebre a zica. Anota aí. O Ceará não cai. Já começa nessa Eu não sei. Ficou com medo? Ficou com medo? Muito. Jornalista careca. Antizica ativado. Carta antizica ativada. Vamos ver mais aí. Não sei se essa é a minha convicção, depois de tantas projeções equivocadas ao longo de 2025, tranquiliza esse apreensivo coraçãozinho alvinegro. Depois de perder para o Botafogo e do triunfo do Vitória sobre o Santos, o Ceará volta a ter 4 pontos de distância do Z4. E aí volta também a discussão. Será que o Ceará está ameaçado pelo rebaixamento? Será que o Ceará corre risco de descenso? Será que nessa reta final o time vai degringolar e cair de divisão? A gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Se você curte o meu trabalho por aqui, já deixa lá, aquele tá, like e o hype. Comenta, quero também saber a sua para aproveitar esse desconto. Tá cheio de mexão do também, vídeo, viu? nesse Todo momento que eu tô gravando o patrocinado. vídeo, É mesmo. o Mas Bahia bota os mexão dele pra rodar posição aí. com equipe Eu não, e 5 pulei tudinho. pontos. Segundo os matemáticos, ao longo, isso é uma questão histórica, e aí, segundo quem faz a projeção do Campeonato Brasileiro, os números mágicos, o número da tranquilidade pela média histórica, 45 pontos. Só uma única vez, desde que foi criado acesso e descenso no Campeonato Brasileiro, nesse formato de pontos corridos, 20 equipes, só uma única vez um time que chegou a 45 pontos e... Deixa eu ver, o Goiás fez 45 e foi rebaixado. Naquele ano o Corinthians também caiu com 44. O Náutico precisou fazer 49 para se manter. Que loucura, né? Esse ano 2007 aí. Mas foi um ano muito específico. Muito assim, atípico, né? É, muito atípico. E não parece que vai ser nem de longe esse ano, Não, 2025. eu acho que não chega a 45 para escapar, não. É, pois é. Acho que 43 escapa. Esse frame do Jussier ficou esquisito também, né? É. Sigamos. caiu. Foi o Goiás, todo mundo lembra, né? Desde então, time que chega a 45 pontos ou até pontos e próximo disso, permanece na mesma divisão do Campeonato Brasileiro. O que isso não quer dizer que todo ano você vai ser preciso fazer necessariamente 45 pontos para se livrar do rebaixamento. É uma margem de segurança. Esse ano, segundo os estatísticos, o recorte é mais baixo, podendo chegar até 41, 42 pontos. Com isso, o Ceará precisa de 7 pontos nos últimos 10 jogos que tem. Eu sei que você já está tirando ali 3 jogos, porque o Ceará enfrenta, e aí foi uma situação mesmo da tabela que colocou Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Mirassol, que se transforma também num dos grandes histórias desse campeonato, nos grandes times do campeonato. Esses 4 times são os 4 últimos adversários do Ceará, não nessa ordem, mas são os 4 últimos adversários do Ceará neste Campeonato Brasileiro. Então, para muita gente, esquece esses 4, o jogo é lá no Maião, onde o Mirassol, até a gravação desse vídeo, não perdeu ainda, está invicto dentro de casa. A equipe do Mirassol faz uma campanha absurda, assim, né? O Anais é o melhor trabalho desse Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. E por que eu sou tão convicto, e aí é o motivo do vídeo, por que eu sou tão certo que o Ceará não cai? Primeiro, os números estão ao meu favor. Eu não estou falando nada de extraordinário. O Ceará tem 95% de chance de permanência. O Ceará tem apenas 5% de chance de cair. Assim, os números estão muito ao meu lado. Estou grandão em relação a isso. Se a gente quiser e fizer... Tô grandão em relação... Meu amigo, calma. Entendeu? O Jussier tá tentando... Jussier, se você zicar... Mas pelo amor de esse Deus. vídeo aqui, se ele zicar... Eu não quero... Esse vídeo vai ser o vídeo mais... Eles sabem disso. Vai ser um patrimônio do futebol cearense, assim, de como zicar uma equipe de futebol. Vai para uma faculdade. Vai. É objeto de estudo. Vai criar uma matéria chamada Zica. Sim. Vai ter uma matéria lá, o cara vai entrar na faculdade e dizer, qual é a cadeira? Zica. Zica. É isso aqui. É isso aí. Aula de zica. Inacreditável. Ele brinca com a zica. Mas é como a gente já falou, ele tá certo em fazer o vídeo. Tá. Errado é a gente assistindo. Eu sou uma avaliação
para também não ficar no achismo, o Ceará esteve ali fazendo um campeonato até essa 28ª rodada. O Ceará tem 28 jogos, tem 10 jogos a fazer, tem um jogo atrasado contra o Fluminense. De 28 jogos, a posição que mais se repetiu ao longo desses 28 jogos foi a 12ª posição. Então o Ceará é uma espécie de padrão. O Ceará é 12º colocado em 8 de 28 rodadas. O Ceará teve posições melhores, excetuando as 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, quando está todo mundo ali, com muita gente com a mesma pontuação e apenas o saldo de gols, número de vitórias que começa a diferenciar, e a gente não tem uma visão, né, um raio-x mais fiel do que teremos, que campeonato teremos. Mas o Ceará chegou a beliscar ali 5º, 4º, nas primeiras posições, eu estou excetuando, tá? Mas ao longo da competição, o Ceará é um time de meio de tabela. Sim, chega a quase 8º, olha e paquera um amor platônico com a pré-Libertadores, mas em nenhum instante o Ceará foi um time que esteve no Z4. O Ceará em nenhum momento esteve ali figurando entre os 4 piores times do campeonato. Ele é um time que é confiável. Ele oscila dentro do campeonato, mas sem grandes solavancos. O Ceará não tem turbulências nessa viagem que é o Campeonato Brasileiro. O Ceará faz um campeonato com derrotas, uma sequência ruim de derrotas, a pior delas, inclusive, no primeiro turno, contra esses mesmos adversários. E aí o Ceará dá a resposta de vencer o Cruzeiro fora de casa, lá no Mineirão, onde ninguém tinha vencido. O Ceará quebra a castanha do Cruzeiro no primeiro turno. Então é um time que, falando sem me referir a números, né? Sem olhar friamente para os dados. A expressão quebrar a castanha é muito velha. É velha, né? Puta merda. Se for parar pra pensar hoje em dia, ninguém fala mais quebrar a castanha. Quebrar a castanha entrega a idade. A calvície, entrega tudo. Tudo. Pelo amor de Deus, segue. Toda vez que eu dou pause é um momento diferente aqui. Olha esse frame, olha esse rosto essa sensação. Um olhar sexy, né? Agora, ele tá meio sexy aí na imagem. Ele tá transmitindo aqui um prazer. Verdade. Do campeonato. Embora haja um padrão ali de pontos conquistados pelo Ceará ao longo desta Série A. Mas sem olhar para isso, olhando apenas para a produção, para o perfil desse time, esse time é um time confiável. Ao longo da temporada, o Ceará deu sinais de que as oscilações vão acontecer e que ele sabe lidar muito bem com isso, com um momento de escassez de vitória. O Ceará, nesse Campeonato Brasileiro, repito, já deu respostas de pontos fora da curva que compensam as derrotas, por exemplo, em casa. É óbvio que se o Ceará tivesse um aproveitamento melhor, e esse aproveitamento caiu, até a derrota para o Atlético Mineiro, curiosamente, o próximo adversário do Ceará, no Campeonato Brasileiro, até aquela derrota, o gol do Rony, todo mundo lembra, né? Na reta final do jogo, o Rony acertou um pombo sem asa no meio da rua. Até ali o Ceará não estava perdendo dentro de casa. Depois, nos últimos jogos como mandante, 2 vitórias, Santos e Red Bull Bragantino. Preocupa porque você precisa, isso está numa cartilha, sabe? Numa cartilha do Campeonato Brasileiro. Primeiro objetivo, tenha um bom aproveitamento dentro de casa. Segundo, pontua, vai beliscando fora. E o Ceará tem feito isso, pelo menos como um visitante. O Ceará faz uma campanha bem interessante como visitante. Se você fizer um comparativo entre as equipes que entraram na competição como equipes para permanência, e eu acho que esse entendimento é fundamental para o Ceará. Saber qual é o seu papel no Campeonato Brasileiro. Qual é a posição do Ceará real no Campeonato Brasileiro. O Ceará entende perfeitamente qual é o seu lugar no campeonato e não se deixa empolgar quando está próximo ali da pré-Libertadores, nem se desespera também quando vê um pouco mais próximo o Z4. Esse ponto é muito importante, que ele fala sobre o Ceará não se vislumbrar nem porque está mais acima e nem mais numa situação menos apertada, porque o que ele está querendo dizer é o seguinte: a gente, como torcedor e até produtor de conteúdo, se empolga em querer ver o Ceará, de fato, brigando por mais coisas no campeonato. Sim. A gente não viveu isso ainda, né? A gente queria viver isso. Mas o clube, ele sabe o papel que está fazendo e sabe onde quer chegar. Uhum. Isso é verdade. Eu concordo plenamente com o Jussier, porque é o que o Ceará vende. O Ceará não vende o sonho de daqui a pouco a gente vai brigar por outra coisa. Não. A briga é a mesma,
a mentalidade é a mesma do clube. Nesse aspecto, ele tem total razão. O clube não se vislumbrou com momentos melhores dentro da competição. E ele traz os dois lados, né? O de não conseguir, no momento que você consegue, você pode, né, buscar ali uma empolgação, né, uma segunda vitória seguida, o Ceará não conseguiu ainda. O momento de você se consolidar na primeira parte da tabela, o Ceará acaba patinando. E quando, pelo menos, teve ameaçado, ele reagiu. Aí foi justamente contra o Cruzeiro fora de casa. Ou seja, agora contra o Atlético tem a possibilidade, né? Tem a chance do Ceará reagir. Se afastar novamente do Z4, porque pode ter uma aproximação que nunca teve ainda do Z4. Vitória vai jogar em casa, né? E é um jogo possível do Vitória ganhar o Corinthians, né? Ganhar do Corinthians. E o próprio Atlético Mineiro vencendo o Ceará, passa o Ceará. Então, pode perder posições aí e ficar numa situação bem mais pressionada. Sim, com essa rodada. Sem dúvida. Apesar de, lembrando, o Ceará tem um jogo a menos do que essas equipes, né? Vai jogar ainda no meio de semana, onde o Vitória não joga, e o Ceará pode ter a chance de se distanciar de novo do Z4. Sim. Pois é, eu acho que... Isso dentro de um cenário em que a gente perca pro Atlético e tal, o Vitória ganhe do Corinthians, enfim. Vamos então, já que a gente chegou até o final, vamos até o final, né? E eu falei, o Ceará em nenhum momento até agora foi um time de Z4, foi um time de zona de rebaixamento. É um campeonato regular do Ceará. 10º, 11º, dá uma caidinha, 13º, daqui a pouco ele vence, volta e tal. E esse padrão que nós vimos ao longo do ano, ele tem se repetido nas diversas competições que o Ceará disputou. O Ceará sempre foi um time competitivo. Foi eliminado pelo Bahia no último minuto na Copa do Nordeste, foi melhor do que o Fortaleza em todos os clássicos no campeonato estadual e vence de novo o clássico sem perder um jogo sequer. Aliás, vence o campeonato sem perder o jogo sequer. O Ceará foi eliminado pelo Palmeiras, assim, absolutamente normal, na Copa do Brasil. Então um azar da tabela, ele encontra o Palmeiras e poderia ter ido até mais longe pelo poder de competição desse time e faz um campeonato sem sustos. Por isso, eu cravo o Ceará na próxima edição do Campeonato Brasileiro. Qualquer pensamento, e eu entendo a natureza do torcedor do Ceará, que por si só ele é um pessimista. Ele acha que tudo vai acontecer, que o mundo vai conspirar contra e o Ceará vai cair numa... Ele sempre lembra do pior. É impressionante. Eu entendo perfeitamente. Eu sei lidar muito bem com o torcedor alvinegro, mas tranquilize o seu coração, que o Ceará já deu respostas várias vezes do quão esse time é um time abençoa, Senhor, essa alma careca, para que ele não zique nós. Mas ele tem razão, né? A gente fizemos o vídeo todo com aquelas ressalvas de não podemos fazer isso, precisamos tirar essa zica do Jussier aqui, mas a análise dele está correta, né? Acho que a gente não pode ir por outro caminho. A análise dele está correta, só que a gente precisa, volto a dizer, como torcedores do Ceará, tem um pouco mais de cautela para dizer o Ceará fica na Série A, porque a gente já viu outros momentos que, quando a gente faz isso, zica com a gente, e, enfim, não é hora para isso, né? Não é hora para isso ainda. Mas é o que eu disse, assim, a gente está na caminhada aí, e se a gente fizer um grande jogo contra o Atlético, se Deus quiser, a gente pode confirmar essa permanência, que seria um alívio para o torcedor do Ceará. Com certeza, né? Seria um alívio e assim... A análise dele está perfeita em relação ao que esperar, ao que projetar de acordo com o que passou no ano, né? O que é que o Ceará fez no ano? O Ceará não deu um grande vexame, o Ceará não foi eliminado de forma vexatória para ninguém, o Ceará não... Nem goleada, acho que levou quantas goleadas esse ano? Não estou nem conseguindo lembrar, assim. Teve um 3-0, eu acho, né, pro Palmeiras. Mas, enfim, cara, assim, o Ceará não passou... O maior vexame que eu vou lembrar agora é uma derrota de 1-0 pro Juventude. Que, assim, né, acontece. É terrível, mas acontece. Então, o Ceará faz uma campanha sólida. Agora, para os jogadores, a concentração agora tem que estar mais alta ainda. Não é hora de relaxar. Está longe disso. Para a comissão técnica, para todo mundo que faz o Ceará, está longe de relaxamento. Está longe de você ficar tranquilo. É o momento agora de trabalhar e buscar uma reta final aí, para deixar aí sim o torcedor tranquilo. Quando o José fala, torcedor fica tranquilo, o torcedor não fica, José. Eu tenho certeza disso. O torcedor ainda fica desconfiado. Só quem pode dar essa tranquilidade é o próprio Ceará. E a gente vai aguardar aí as próximas rodadas para isso, tá? Fala, galera, você acabou de assistir um corte aqui no BPR, então já sabe, né? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda aqui no Bora Pro Racha e pode ficar ligado por aqui que tem muito mais assunto sobre o Vozão, tá bom? Então,
Fica ligado, bora Vozão, bora pro racha.